Bem-vindo ao canal Aprende Aí. Hoje a gente vai desvendar uma tecnologia com um nome um pouquinho complicado, mas que está resolvendo um problemão da inteligência artificial. A geração aumentada por recuperação, ou, para facilitar, RAG. Vamos entender por que isso é tão importante? Para a gente começar, é preciso entender o problema fundamental que o RAG veio para resolver. E é uma situação que, olha, provavelmente muita gente já passou ao conversar com o chatbot. Pois é, quem nunca passou por isso, né? A gente faz uma pergunta e a IA responde com uma certeza, uma confiança que impressiona. Só que a informação está completamente errada. É uma experiência bem frustrante, que na hora já faz a gente duvidar da tecnologia. E esse problema tem nome, viu? O nome técnico é alucinação. E como a própria definição já diz, é quando a IA inventa algo, mas apresenta como se fosse a mais pura verdade. Esse é um dos maiores obstáculos para a gente poder confiar de verdade nesses sistemas. A raiz do problema está toda aqui, nesse contraste. O modelo de linguagem grande, o famoso LLM, funciona com base no que ele aprendeu durante o treinamento. É um conhecimento estático, uma foto do passado. Só que o mundo real, bom, ele não para de mudar. E é justamente nessa lacuna entre a memória da IA e a realidade que as alucinações acontecem. Tá, então, como a gente resolve isso? É aqui que o RAG, a geração aumentada por recuperação, entra em cena. E a solução é de verdade muito elegante. A ideia central é genial de tão simples. Em vez de deixar a IA depender só da própria memória, o RAG permite que ela consulte fontes de informação externas, fontes confiáveis e atualizadas. É como se a IA parasse de adivinhar e passasse a pesquisar antes de responder. As respostas ficam ancoradas em fatos. E o processo é tão poderoso quanto parece simples. Funciona assim, ó. Tudo começa com a pergunta. A partir daí, o sistema busca as informações mais importantes numa base de dados externa. Depois, ele pega esses fatos que encontrou e basicamente anexa na pergunta original, para dar mais contexto, sabe? E só então, com tudo isso em mãos, o LLM entra em campo para gerar uma resposta muito mais precisa e bem fundamentada. Essa analogia aqui, ela resume tudo perfeitamente. Usar RAG é como dar para a IA não só uma biblioteca inteira, mas também um bibliotecário super eficiente, que sabe exatamente em qual livro e em qual página está a resposta certa para cada pergunta. Ok, isso tudo soa ótimo na teoria, né? Mas a gente quer ver como o RAG se sai na prática, no mundo real. E os resultados já estão aparecendo. E quem está usando? A resposta curta é praticamente todo o setor que depende de informação precisa e atualizada. Desde a área da saúde e pesquisa médica até o setor financeiro, jurídico, suporte ao cliente, o RAG está se tornando simplesmente essencial. E o impacto disso é real, é concreto. Olha só esse número. Um estudo na área da saúde mostrou que, ao aprimorar o GPT-4 com RAG, a precisão dos diagnósticos aumentou em 24%. 24%! Numa área onde cada detalhe conta, um ganho desses é algo uau, é impressionante. E as grandes empresas, claro, já estão colhendo os frutos. O Vimeo, por exemplo, usa RAG para que seja possível fazer perguntas sobre o conteúdo de um vídeo. A Thomson Reuters turbinou o suporte ao cliente. E o Royal Bank of Canada usa a tecnologia para ajudar seus especialistas a encontrar políticas internas num piscar de olhos. Mas a história não para por aí, não. O RAG tradicional, focado em texto, ainda tem uma limitação importante. E é isso que nos leva à sua próxima grande evolução. A grande pergunta que impulsionou essa inovação foi exatamente essa. O nosso conhecimento como seres humanos não é feito só de texto. E se a melhor resposta para uma pergunta for uma imagem, ou um gráfico, ou quem sabe um vídeo? Isso aqui ilustra perfeitamente o que a gente chama de lacuna de modalidade. Para a pergunta qual a capital da França, um texto resolve. Mas e para como é uma rosa? Uma imagem vale mais que 1000 palavras. E para como trocar a roda de uma bicicleta? Um vídeo é, sem dúvida, a melhor resposta. O RAG tradicional ia se atrapalhar com as duas últimas perguntas. A solução para isso é o RAG Universal. A ideia é expandir aquela biblioteca da IA. Agora, ela pode buscar conhecimento em todos os formatos. Textos, claro, mas também imagens, vídeos, tabelas, o que for preciso. E a grande sacada aqui é uma espécie de roteador inteligente, ou, voltando para a nossa analogia, um bibliotecário ainda mais genial. Esse sistema primeiro entende o tipo de pergunta para saber qual é o melhor formato de resposta.
Só depois ele direciona a busca para a seção certa da biblioteca, seja a de livros, a de fotografias ou a de vídeos. E o que tudo isso significa para o futuro da IA? Bom, essa evolução de uma IA que lê para uma IA que vê, ouve e entende, as implicações são gigantescas. Resumindo, o impacto é enorme. A IA se torna muito mais confiável porque suas respostas são baseadas em fontes verificáveis de todos os tipos. Ela fica mais eficiente porque já vai direto na fonte certa e, talvez o mais importante, ela começa a entender o mundo como a gente entende, por meio de textos, imagens, sons, de tudo um pouco. Nessa citação aqui fecha a ideia com chave de ouro. A gente está vendo uma mudança de paradigma. Estamos saindo de modelos que só falam sobre o mundo para sistemas que realmente sabem sobre ele, que são capazes de se adaptar e aprender com todo o conhecimento que a humanidade já produziu. Isso tudo nos leva a uma última reflexão. Como uma inteligência artificial capaz de acessar e principalmente entender a informação em qualquer formato que seja, quais serão os primeiros grandes desafios da humanidade que a gente vai conseguir resolver? As possibilidades são realmente de tirar o fôlego. Gostou? Então já deixa o like, se inscreve no Aprende Aí e vem aprender com a gente.